O presidente do Supremo Tribunal Federal interrompe as férias e tenta apagar o incêndio causado pelas investigações do Banco Master. Um dos principais objetivos de Edson Fachin é obter o apoio dos colegas para aprovar um código de conduta a ser obedecido por ministros do STF. Segundo o jornal Estado de São Paulo, já pelo menos 5 votos a favor desta proposta. O dele, o de Carmen Lúcia, o de Cássio Nunes Marques, de André Mendonça e também de Luiz Fux. Edson Fachin estaria avaliando, inclusive, transmitir a votação do Código de Conduta pela TV Justiça. Ontem, Dias Toffoli, relator do inquérito do Master no STF, marcou as datas dos novos depoimentos dos investigados. Serão nos dias 26 e 27 de janeiro, ou seja, na semana que vem, Afonso Marangoni. Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, Fábio e a todos que nos acompanham. Segunda e terça-feira, portanto, da semana que vem, será uma verdadeira maratona de coleta de depoimentos em relação ao Banco Master. Inicialmente, a Polícia Federal, Carla, tinha pedido 6 dias para fazer, portanto, esta coleta, porque são muitos os depoimentos, né? Mas o ministro Dias Toffoli disse que, na verdade, há limitações, até físicas, do próprio Supremo Tribunal Federal e que, por isso, era importante encurtar as datas de 6 para 2 dias, devido à limitação de pessoal e também de salas nas dependências do Supremo. Aí muita gente pode pensar, mas essa coleta de depoimento não seria na Polícia Federal? Esta é uma questão diferente, né, nessa condução, porque todos os depoimentos nessa investigação do Banco Master estão acontecendo no próprio Supremo por decisão do relator Dias Toffoli. Nesse caso destas oitivas, elas vão ser tanto por videoconferência quanto presencialmente na sede do Supremo Tribunal Federal. As datas foram sugeridas pela PF, e aí o ministro então deu o aval, mas pedindo, né, esse encurtamento aí dos prazos. Quem que vai ser ouvido então, afinal? Dario Osvaldo Garcia Júnior, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, Henrique Souza e Silva Pereto, Rogério César Bonfim Mangueira, Luiz Antônio Bull, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima. São todos em que a Polícia Federal entende que tem o que colaborar nessas investigações em relação ao Banco Master, investigações que levam, né, a crer que podemos estar diante da maior fraude ao sistema financeiro, uma fraude que até o próprio diretor-geral da Polícia Federal citou uma cifra da ordem de 12 bilhões de reais, que há envolvimentos também com o BRB, que é o Banco Público de Brasília. Então, o que acontece é que agora vai ter esses depoimentos para justamente tentar ajudar a avançar nesta investigação. Você pode ter sentido falta aqui de um nome, que é de Daniel Forcaro, né, dono do Banco Master. Ele já foi ouvido anteriormente e nesta relação feita pela PF não está o nome dele, porque o entendimento é que não há necessidade de ouvi-lo neste momento. Ele já prestou um depoimento, já fez até uma acariação e agora então é esperar ver o que vai sair desses outros depoentes para aí sim, num terceiro momento, né, pensar em convocá-lo para novas informações. O Banco Master, que está em processo de liquidação extrajudicial, que significa o fechamento das atividades, porque o Banco Central entendeu que havia sério risco, né, ao sistema financeiro e um também elevado grau de desrespeito, né, às decisões do sistema, que poderia comprometer. Então eles entendem que é melhor fechar essa instituição do que mantê-la funcionando. Olha, você falava também, né, Carla, sobre o ministro Edson Fachin, na verdade, que ele está voltando das férias ou vindo para Brasília durante as férias. E eu explico. Quando o Supremo está de recesso do Judiciário, metade do tempo, então 15 dias mais ou menos, um pouco mais, fica na condução do presidente, fica em regime de plantão. E depois o vice-presidente fica o resto do período até a volta do ano do Judiciário. O Fachin, ele não mudou isso, essa lógica. Então quem está no comando do Supremo agora continua sendo o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente. Mas Fachin antecipou o retorno dele a Brasília e mesmo durante as férias ele está se articulando, está ouvindo muita gente, muitos ministros da corte, porque há sim, isso eu consegui apurar dentro do Supremo Tribunal Federal, um incômodo com estas conduções, né, desdobramentos da condução do ministro Dias Toffoli na relatoria disso. É incômodo por essas coisas atípicas, como a gente está noticiando aqui, depoimentos no próprio Supremo, as provas que foram colhidas
ficar guardadas na Procuradoria-Geral da República e não na própria Polícia Federal. Então, este incômodo fez com que Fachin entendesse que era importante que ele estivesse aqui em Brasília nesses dias, e aí ele está conversando com os pares. Ele até fez um bate-volta em São Luís e se encontrou lá com o ministro Flávio Dino, e certamente essa questão também foi discutida. O que quer Luiz Edson Fachin? O mandato de ministro do Supremo é só 2 anos, né? Passa rápido, e ele pretende deixar uma marca desta gestão, e a marca que Fachin quer deixar é justamente a aprovação deste Código de Conduta, que encontra resistências de alguns integrantes do Supremo, mas você também colocou, né, Carla, já está conseguindo construir ali uma maioria, mesmo que apertada, para aprovar este Código de Conduta. Eles pensaram em vários modelos e parece que a inspiração maior é num código parecido, né, que acontece na corte da Alemanha. Então, Fachin quer conversar sobre isso e quer colocar de fato em prática o plano de votar este Código de Conduta. Transmitir pela TV Justiça, se reveste dessa questão também de ser mais público, né, publicizar essa decisão dos ministros, mas na verdade tem sido quase frequente, né, que todas as transmissões do plenário aconteçam também na TV Justiça. Então agora o Fachin vai ficar estes dias até o início do mês que vem articulando, porque aí volta a assumir sua função como presidente do STF, faz a abertura do ano do Judiciário, e aí provavelmente, quando ele sentir que há um ambiente na corte, ele põe para votar esse Código de Conduta que ele quer que seja a marca da gestão dele, viu, gente? 2 anos à frente da presidência, né, do STF. Estava dando uma olhadinha aqui nos principais pilares desse código alemão que você citou, Marangoni. Independência e imparcialidade. Os juízes devem agir de forma neutra e não comprometer a reputação do tribunal. Aí tem tem todo um pilar aqui relacionado à transparência e a conflito de interesses. A gente está vivendo isso, né? Justamente nas relações com envolvidos nessa fraude do Banco Master. Então, tem aqui declaração de ganhos, obrigatoriedade de divulgar rendimentos de atividades externas, palestras, consultorias, e aqui eu imagino que caberia também algum tipo de informação com relação à consultoria prestada ou ao trabalho de advocacia prestado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Um contrato de milhões justamente ao Banco Master, esse que é alvo de investigação. Tem também restrição a presentes e benefícios, atividades externas, e tem aqui, Marangoni, eu vi, um dos pilares é o foco na percepção pública. Credibilidade da corte depende da percepção de imparcialidade, sendo a sanção social, a opinião pública e de colegas, uma ferramenta importante para o cumprimento dessas regras. Então, com base nisso aqui, o ministro Luiz Edson Fachin vai tentar, então, colocar, inclusive transmitir, né, pela TV Justiça, essa votação para a criação de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal. E ainda tem uma certa relação com isso, a pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte: a gente falou sobre esses depoimentos que devem ser tomados nos dias 26 e 27 de janeiro, de envolvidos no caso do Banco Master. Quem é que vai fazer, quem é que vai tomar esses depoimentos, né? Quem é que vai conduzir essas oitivas? Ministro Alexandre de Moraes e também o Dias Toffoli devem estar presentes ali, eles vão questionar os não são investigados, né? Enfim, mas os depoentes. O que acontece nesse caso é que a delegada da Polícia Federal, ela vai fazer, portanto, a coleta desses depoimentos. É a mesma delegada que fez aquele pedido também considerado fora da curva, excepcional, de fazer ali a cariação no apagar das luzes do ano de 2025, né, Carla? Então, esta delegada vai ter a prerrogativa de conduzir estas oitivas, e quem participa em relação ao ministro relator, que é o Dias Toffoli, é um juiz, né, do gabinete dele, um juiz instrutor, que vai poder fazer, inclusive, algum tipo de colocação em nome do gabinete do ministro Dias Toffoli. Até me recordo, e recordo a nossa audiência, que essa questão do juiz instrutor gerou um mal-estar ali naquela época da acariação, porque o juiz foi lá com algumas perguntas e, na verdade, quem tem a prerrogativa de aceitar ou
ou não a pergunta, de formulá-la, é a delegada da Polícia Federal, né? Então teve algum atrito ali entre eles, as perguntas acabaram sendo feitas e pode ser que vá mais ou menos pela mesma linha, mas é esta delegada da Polícia Federal que vai, portanto, conduzir estas oitivas, mas fora, né, do ambiente que ela está normalmente, que seria aqui na sede, né, da Polícia Federal, que é o lugar tradicional para fazer essas coletas de depoimentos. Isso será feito nas dependências do Supremo, e é importante dizer que isso é uma coisa excepcional. Só para ainda falar um pouquinho sobre essa questão do Código de Conduta, você falava sobre o ministro Alexandre de Moraes e contratos, né, da esposa dele, mas tem também, e está bem abarcado por esses pontos que você citou do Código Alemão, a viagem do próprio ministro, né, Dias Toffoli, à final da Libertadores no Peru, em que estava neste avião particular um advogado de um diretor do Banco Master à época. Então isso também deve ficar explicitado de que não é aceitável, né? Ou, enfim, que deve pelo menos colocar algumas travas para que situações como essa não aconteçam e justamente não chegue, né, uma percepção pública negativa, né, do Supremo Tribunal Federal. Isso, transparência e conflito de interesses são pilares importantes também. O Marangoni, ele volta daqui a pouco falando de uma outra investigação daquele caso escabroso de pessoas, de pacientes que foram assassinados dentro de um hospital. Até mais, Marangoni.